45 de Isaías, versículo 1 a seguir, diz assim. Todos já encontraram, dizei bem antes, diz assim: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem preço, ou sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, e ouvi a vossa alma, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, porque os seus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus para lá, não tornam sem que primeiro reguem a terra e fecunde-a, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão para o que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que lhe apraz, e prosperará naquilo para qual designei. Amém? Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. Opa, olha só, viu? A leitura da palavra falou consigo? A Bíblia diz que quem lê a palavra de Deus ouve a voz do Senhor. Então nós já podíamos encerrar o culto, se alguém já ouviu a voz de Deus com a leitura da Bíblia. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. A Bíblia diz que o caminho de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. A Bíblia fala que tudo que nós venhamos pensar, Deus está acima de todas as coisas. Tudo aquilo que você tentar imaginar na sua vida, Deus sobressai em todas as coisas. Quanto mais você acha que está sabendo, fique você sabendo que Deus sabe muito mais do que você. Tudo que você achar que você já aprendeu, saiba que Deus já viveu, ou já vive tudo aquilo que você está tendo de experiências. Saiba que quando você estiver em momentos de dificuldade, Deus já conhece o momento da dificuldade, porque Ele deixou o esplendor e sua glória e encarnou-se em carne como nós. Teve fome, teve frio, teve sede, teve dificuldades, mas em todas as coisas Ele se manteve fiel. Pastor, Ele era 100% Deus? Não, Ele era 100% Deus, mas 100% homem, e Ele nunca usou da sua soberania, da sua glória para
amenizar os seus sofrimentos terrenos. Pelo contrário, ele se sujeitou com todas as dores, com todas as fadigas, para nos entender perfeitamente como nós somos e vivemos na face da terra. Então, tudo que você disser, eu estou sentindo isso, aquilo outro, Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, sabe como é o teu sentimento. Pastor, então, foi preciso que Cristo se incorporasse numa matéria humana para que ele sentisse o que nós sentimos? Não. Ele, na sua soberania, na sua onipresença, onipotência, onisciência, ele conhece todas as coisas. Mas ele quis mostrar para o ser humano que é possível o ser humano viver numa geração corrupta, perversa, decaída, estragada, corrompida, que um homem pode viver justa e piamente no meio de uma sociedade que não se tem mais crédito. Então ninguém mais presta. Pelo contrário, nós estamos no meio desta geração perversa, corrupta, para fazer a diferença e mostrar para o povo desta terra que existe alguém que está caminhando no meio do lodo, mas com a esperança de estar com as suas vestes limpas para adentrar as mansões celestiais. Só que algo que nos chama a atenção, eu gostei muito do pregador que esteve aqui no final de semana, porque ele foi muito objetivo e muito correto no que ele falou, e vindo da parte de um jovem, a gente fica muito feliz, porque se fosse uma pessoa de idade que pregasse contra algumas coisas que ele pregou, talvez não se aceitaria. Mas buscar ao Senhor se tornou uma coisa tão difícil e tão complicada, porque às vezes a pessoa acorda de manhã, e a primeira coisa que eu também faço, porque eu chego em casa, desligo o celular da internet, e quando vai dormir desliga, porque senão ele fica lá estressando a vida toda na cabeceira da cama. Mas a primeira coisa que você faz quando levanta da cama é você ligar o Wi-Fi do seu celular. Por quê? Porque você está esperando que alguém possa comunicar, como tem notícias boas, tem notícias ruins, como eu recebi hoje, do falecimento da irmã Carmen, mas também tem coisas que não agradam a Deus. E nós damos às vezes prioridade a estas coisas. Buscar ao Senhor é algo que nós devemos fazer continuamente. De como, pastor? De que maneira? Preciso colocar oração na igreja? É bom colocar oração na igreja. Mas se um crente ele só consegue orar pelo pedido do pastor, nós vamos fazer de segunda a sexta oração das 8 às 9, e ele não consegue orar na sua casa, é porque ele está distante de Deus. Porque eu colocaram na campanha de oração, e vem aqui o Pedro, Tiago e João, as mesmas pessoas que sempre vêm para a oração, como nós temos aqui as mesmas pessoas que sempre vêm na oração da manhã. É difícil vir alguém diferente, por quê? Porque trabalhamos, porque temos que ir atrás do nosso pão de cada dia, cada um de vocês tem os seus compromissos, um trabalha de pedreiro, outro trabalha de motorista, outro levanta de madrugada, outro não tem como vir, mas a oração tem que tirar um momento para orar, tem que tirar um momento para chegar perto de Deus. Por quê, pastor? Porque Deus está sempre pronto a nos atender. Aleluia. Você entendeu o que eu falei? Deus está sempre pronto a nos atender. Aleluia. Não, você não está entendendo. Aleluia. Deus está sempre pronto a nos atender. Acho que eu estou surdo, dá um retorno para ele. Vai ser melhor. Só não coloca som na frente. Deixa. Não estressa os irmãos ali atrás. Ok, obrigado. Por que Deus está sempre pronto a nos atender? Porque Ele quer ouvir orações. Ele quer ouvir. Então quer dizer que para mim receber alguma coisa, Deus, eu preciso orar? Precisa. Por que precisa? Eu vou pregar o que Deus vai me dando. Tem muita coisa anotada, mas por que Deus precisa ouvir o que nós queremos? Porque quando aquele cego correu e conseguiu chamar a atenção de Jesus, o que Jesus perguntou para ele? O que queres que eu te faça? Seria uma pergunta inadequada, na nossa ótica, para um cego. Qual é a maior felicidade de uma pessoa que tem deficiência visual? Enxergar. Jesus precisava fazer essa pergunta? Não. Mas ele perguntou.
A mesma pergunta ele fez para Salomão. Quando Salomão acabou o tempo, fez tudo que o Senhor pediu, o Salomão foi orar e Deus disse assim: pede-me o que tu queres. Se fosse outra pessoa, nos nossos dias talvez, que nós queremos fama, queremos status, não vivemos sem dinheiro, precisamos tanto dinheiro, precisamos. A solução de todos os problemas é o dinheiro. Ninguém vive sem dinheiro, mas nós não podemos se tornar escravos do dinheiro. Nós devemos entender que o dinheiro é o nosso escravo, e não nós escravos do dinheiro. E o Salomão teve uma oportunidade de pedir a Deus riqueza, de pedir a Deus, vamos trazer para os nossos dias, a melhor casa, o melhor carro, o melhor lote da cidade mineira, o melhor lote de Criciúma, o melhor edifício. Mas o Salomão disse assim: olha, eu preciso começar a minha vida como um rei, sendo um homem temente a Deus. E ele disse assim: ó, Senhor, que o Senhor me dê sabedoria para que eu possa entrar, eu saiba entrar e sair no meio deste povo, que não era um povo qualquer, era a nação de Israel, era o povo de Deus que estava ali na tutela de Salomão. E a Bíblia diz que Deus se agrada do pedido de Salomão, e você vai encontrar a própria Bíblia dizendo, e o próprio Cristo falando, que quando ele faz uma comparação, ele diz que não houve, é claro que hoje a teologia afirma que teve mais 5 reis com muita sabedoria igual Salomão, mas a Bíblia dá ênfase a Salomão como um homem mais sábio, e pela sua sabedoria ele atraiu reinos, rainhas, príncipes, e todos vinham, e quando chegaram para ver o que o Salomão tinha construído, eles diziam assim, ficavam pasmos. Ele dizia assim: ó, não é nem a metade daquilo que nós ouvimos, porque ouvir é uma coisa e ver é outra coisa. É igual que acontece muitas vezes quando alguém vai arrumar um namorado na internet, ou vai tentar casar pela internet. Aí o rapaz, ou a senhora, ou o moço, ou o velho, porque hoje é o encontro de solteiros, encontro de casados, sei lá como queira entender. Aí nesses encontros não são propriamente encontros para fazerem casamentos, são encontros para conscientização, ensinar e disciplinar, quem sabe assim, numa área, tal pessoa que está há tanto tempo sem casar, talvez não é porque ele é feio, talvez é porque é chato, ou talvez não é porque ele não tem dinheiro, é porque ele é muito exigente. Então esses encontros são para isso, e não para promover casamentos. Mas a gente vê muitas pessoas que tentam arranjar casamentos pela internet, namoro pela internet, e aí o camarada vai lá e coloca uma foto de perfil que parece um galã, que parece uma atriz, mas quando ele se conhece pessoalmente, aquele magrinho ficou-se um homem muito grande, e aquela que era uma atriz também ficou exagerada, e quando ele se encontra, diz: ah, não é isso que eu pensava, me enganei, você conseguiu me enganar. Agora o Salomão é o contrário. O que eles ouviam de Salomão, quando chegavam dentro do seu reinado, diziam: ó, não é nem a metade daquilo que nós ouvimos, vai além. As coisas que Deus deu para Salomão, a sabedoria para arquitetar tudo que ele colocava à mão, tinha a mão de Deus trabalhando na sua vida. Aleluia. E Deus se agrada quando nós colocamos as mãos. Até Eclesiastes 9:8, 8:9, 9:8 diz que tudo que vier às nossas mãos para fazer, nós devemos fazer conforme as nossas forças, ou seja, colocarmos o nosso coração, colocarmos a nossa alma, colocarmos a nossa vida em prol daquilo que Deus colocou na nossa mão. Nós não podemos fazer nada para Deus relaxadamente. Devemos fazer com amor, com esmero, com carinho. Sabe por quê? Porque nós não estamos fazendo para o homem. Tem gente que diz assim: ó, eu não vou mais fazer nada porque é para o fulano, para o ciclano. Não, para mim você não está fazendo, você está fazendo para Deus. Você está fazendo as coisas para aquele que te chamou, e você deve pedir para Deus que te dê sabedoria e graça para que você faça com a maior felicidade do seu coração. Aleluia. Ou você acha que quando
Deus está dizendo a todos vós que têm sede, eles vêm de graça. Ou seja, Ele dá as coisas para nós de graça. Ele sacia a nossa fome de graça. Nós não pagamos nada. E quando Ele coloca algo nas nossas mãos, nós vamos fazer relaxadamente? Não. Vamos fazer com todo amor, dedicação, carinho, porque é para Ele que nós fizemos todas as coisas. Aí Jesus faz a pergunta para o cego. Eu volto para o cego porque Ele fez para Salomão e Ele faz para o cego também. Ora, se eu perguntar para alguém que está enfermo, o que Ele quer ter na vida? Cura. Se eu perguntar para alguém que está desempregado, o que Ele quer? Ele quer emprego. Se eu perguntar para alguém que está aprisionado, o que Ele quer? Quer libertação. Quer ser livre. Não precisaria Ele responder, mas Jesus faz essas perguntas. Por que Jesus faz? Porque tem gente que não sabe o que quer da vida. Tem gente que não sabe o porquê que está na igreja, ou não sabe o que é ser um cristão, o que está fazendo aqui, o que ele precisa fazer aqui. Tem a pergunta que eu quero pregar um dia sobre esta mensagem: o que tens, o que viestes fazer e o que queres aqui? Nós devemos entender que ser cristão é saber que nós temos um superior sobre nós. E esse superior, irmão Maurinho, não é o pastor da igreja. Não. É bem verdade que na hierarquia eclesiástica tem pastor, evangelista, presbítero, diácono, auxiliar. Mas diante de Deus existe um povo. Diante de Deus existem filhos. Diante de Deus existem filhos que devem chamar ao Senhor de Pai, que devem se achegar a Ele, buscar a Ele. Meu Deus, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando na minha vida. Não precisa eu saber. Quem precisa saber é Ele. Você deve contar os seus problemas para Ele. Você deve colocar as suas dificuldades aos pés dele. Mas eu não tenho alcançado, mas não desista. Eu não tenho tido êxito, não desanimes. O que diz o Salmo 40? Você sabe dizer? Diga para o seu irmão: esperei com paciência pelo Senhor, porque Ele ouviu o meu clamor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco horrível de lodo, colocou os meus pés sobre uma rocha. Então, meu irmão, se vier vento, se vier tempestade, a sua casa não está na areia, está alicerçada na rocha que é Cristo. Quando fala de casa, não está falando de uma construção material, está falando de nós, da construção da nossa fé. Tem gente que quando se converte, se constrói a sua fé num líder. Não pode se construir a sua fé em cima de um líder. O líder é sujeito a falhas, o líder é sujeito a cair. Tem igrejas que vivem atrás de um líder. Nós não vivemos atrás de um líder, nós vivemos atrás da cruz de Cristo. Glória a Deus. Escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, ele diz que nós devemos fitar os olhos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, porque nele não tem sombra de variações. Ele é crente ontem, Ele é crente hoje, Ele será crente eternamente. Ele não muda. Às vezes você senta perto de um irmão que hoje está chorando, glorificando a Deus, amanhã ele está murmurando, porque tem sombra de variações. Mas Deus, mas Cristo, não. Ele diz assim: olhem para mim. Quando Jesus vem andando sobre o mar,
Eu não tenho nada escrito, eu tinha tudo aqui, mas deixa Deus trabalhar. Jesus estava vindo em cima das águas e todos ficaram com medo. E tem muita gente que critica um homem chamado Pedro. Falam mal do Pedro, que o Pedro afundou, mas foi o único que teve a coragem de colocar a perna para o lado de fora do barco e dizer assim: se é o Senhor, permita que eu vá até o Senhor. E Jesus disse assim: ó, pode vir. E quando Pedro tira daquele mesmo barco que está balançando, quando ele tira a sua perna e coloca naquela água que é sensível, a água se torna firme. Ele começa a andar em cima da água. Você está perdendo a oportunidade de dar uma glória a Deus? Ele começa a andar em cima da água. Aleluia! E todos ficaram olhando. Todos criticam Pedro. Não, Pedro era um cara corajoso. Ele era nervoso, mas era corajoso. Aquele homem melancólico, sabe? Aquele homem que é bravo, mas daqui a pouco ele vai pedir perdão. É bom ser melancólico, porque o melancólico perdoa, chora. Agora aquele que não é melancólico, ele endurece o coração. Se alguém lhe ofender, ele nunca perdoa. Ele vai morrer com uma raiz de amargura. E você sabia que o coração amargurado vai corrompendo a alma, e a alma vai ficando cada vez mais abatida, e ele acaba perdendo até a salvação. Esses dias, um pastor chegou para mim e disse assim: pastor Osni, tinha uma irmã no hospital, estava enferma, na UTI. Eu cheguei lá, comecei a conversar com ela, e eu senti que eu tinha que levar uma irmã da congregação no hospital. Por cargas d'água, que ele não chegou a fundo do problema, não interessa saber, mas esta irmã se entristeceu com a irmã que era dirigente do Círculo de Oração na época, e ela nunca perdoou. E aí o pastor, meu amigo, chamou essa irmã e levou ela lá no hospital. Ela abraçou a irmã, oraram juntos. Na outra noite ela partiu. Porque tem gente que guarda as 7 chaves. O que ele me fez é imperdoável. Irmão, olha para o que Jesus fez por nós. Gelson, o que Jesus fez por nós, coisa tremenda. Ele nos perdoou, sendo nós os mais miseráveis, diz o apóstolo Paulo. Mas deixa eu voltar ao Pedro. O Pedro, ele disse assim: se é o Senhor, permita que eu vá. E ele saiu e começou a andar por cima das águas. Sabe o que significa isso? Aquele começo de fé que todo cristão tem. Sabe aquele começo de fé que muita gente diz que é meninice? Que a pessoa dá glória a Deus, a pessoa adora, que a pessoa não para de glorificar o Senhor. E tem alguém que diz assim: ó, isso aí é porque ele é menino, ele ainda não amadureceu. A gente tem que crescer na graça e no conhecimento, isso é bíblico, mas não podemos amadurecer demais. Quando amadurece, depois de amadurecer demais, o que acontece? Apodrece e cai. Eu sou tão maduro que eu não preciso mais dar um glória a Deus. Eu sou tão maduro que eu não preciso mais orar. Eu tenho tanta experiência que não preciso mais buscar o Senhor. Quando você cair, você já viu quando cai uma fruta madura no pé? Ela vira em caco, espatifa, vira tudo em pedaço. É o que eu e você somos sem a presença de Deus. O Pedro começou a dar os seus primeiros passos e não olhou nem para a esquerda e nem para a direita. Lembra de
quando você se converteu, vai viver de lembranças? Não, vou trazer você que o próprio Deus, quando manda a carta às igrejas da Ásia, diz: lembra-te de onde caístes, do primeiro amor que você esqueceu. Qual é o primeiro amor, pastor? É quando você se entregou a Jesus, que tudo que acontecia na sua vida, você dava glória a Deus e dizia: Deus está no controle de todas as coisas. Hoje, porque você conhece um pouco e escuta muitas pessoas que se acham que sabem, não sabem nada. Porque quando Jó achou que sabia muita coisa, ele diz: agora eu vou interrogar Deus. Agora eu vou colocar uma forma de dizer, né? Porque Deus não tem parede para ele. Vou colocar Deus na parede e ele vai ter que me responder todos os meus questionamentos. Quando ele pensa assim, Deus começa a perguntar para ele: onde é que você estava quando eu criei isso? Onde é que você estava quando eu criei aquilo? Onde é que você estava? E aí o Jó ficou calado e disse: eu não tenho para onde me esconder. A minha vida está na mão de Deus. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Bendito é o nome do Senhor em todas as coisas. Essas coisas. Nós achamos que sabemos muito, e quando nós pensamos que vamos saber, Deus nos surpreende e faz assim: o que você acha que você sabe? Tem uns doutores em divindade, nada contra eles, que eles são doutores em divindade, mas eles não conseguem fazer um homem falar em outras línguas. Eles não conseguem salvar ninguém. Eles não. Eu vou falar algo que eu li numa Bíblia que eu comprei. Isso é o comentário de um comentarista. Diz que se Jesus, todos os judeus com a idade ainda bem nova, de 6 anos para frente, eles tinham que aprender e decorar a Torá. E Jesus ficou só até os 12 anos na escola. E quem continuasse na escola dos rabinos se tornaria um rabino. E Jesus saiu com 12 anos. Por ser de uma família pobre e morar longe, foi morar em Nazaré, ele não estudou. Ele exerceu a profissão do pai. Tem muita gente que se dedica muito ao estudo, e quando ele se acha que é o mestre, ele tem que se encurvar quando vier um nazareno lá de Nazaré, para redimir a sua alma. Quando ele se encontra com o doutor Nicodemos, o Nicodemos diz assim: como é que eu vou nascer? Não, tu é um mestre, tu não sabe, tu está aos pés dos rabinos, e tu não sabe como tem que nascer de novo. Olha, você precisa se converter de novo, nascer da água e do Espírito. Jesus quer isso na nossa vida. Teologia, teoria, está cheio. Ele quer movimento, ele quer salvação, ele quer arrependimento de pecados, ele quer que você chame por ele. Ele vai responder você. Nós estamos vomitando tanta teoria, mas o verdadeiro crente, não é pecado estudar teologia. Eu fiz o básico e o médio. O que eu quis se não quisesse fazer bacharel? Porque eu não quis. Primeiro porque é caro. Depois eu descobri que se vende curso de bacharel pela internet. A divindade vem até pelo fio agora. Paga um tanto lá, faz umas provinhas básicas, manda seu currículo, recebeu um diploma de bacharel em teologia, aí coloca um anel no dedo, e quanto mais é dado, mais é exigido, né? Quando vai pregar, tá com aquele anelzão, glória a Deus para quem já fez, eu respeito, não vou criticar, eu não quero que os meus ouvintes, ou vocês estão me ouvindo e assistindo, que eu estou criticando. Não, eu estou criticando quem se acha e não é, mas quem é. Às vezes nós precisamos de mestre. Tenta enfiar o teu dedo polegar no ouvido. Faça isso. Enfia o teu dedo polegar no ouvido. Consegue? Conseguiu? Não? Ninguém. Agora enfia o minguinho. Minguinho você consegue. Aleluia. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor,